Eu gosto desse lado de Jesus, que é quase que não se vê, meio, sabe, impetuoso. João era muito respeitado. Você tem uma ideia? João Batista, ele começou o seu ministério no Jordão e tinha, irmão, Franco, você sabe o que é isso? Hoje não tem fila para a igreja. Eu estou falando de fila para se batizar, que é mais difícil ainda, as pessoas tomarem a decisão de se batizar. É mais fácil você vir para a igreja do que você fazer fila para o batismo. Eu conheço gente que estava na fila do batismo e no dia do batismo tirou o roupão, aqui ó, nessa igreja, tirou o roupão e falou: olha, não é minha hora. Eu não estou preparado para morrer ainda para o mundo, porque o mundo ainda está dentro de mim. Eu não consigo abrir mão do mundo agora. Aqui. João Batista era o contrário. Ele não só convocava para a fila do batismo, mas ele não convocava carinhosamente. Ele chamava assim: arrependei-vos, raça de víboras. E as pessoas vinham sendo chamadas de cobras, mas não vinham ofendidas. Elas vinham sabendo que elas eram pecadoras de fato e que precisavam renascer de novo. Mas não faltava batismo para João Batista. Mesmo falando com uma linguagem estranha, não faltava. E ele tinha mania de ficar ali na beira do Jordão, porque ele teve uma infância no deserto, comendo mel com gafanhoto. E ele ficou no Jordão e batizando, que era o chamado dele. E ele falava assim: ele falava o tempo todo: está vindo alguém aí que é maior do que eu. Vocês vão ver, daqui a pouco, eu não sei quando, mas ele vai aparecer. Ele vai entrar em cena a qualquer momento. Até que um certo dia, como hoje. Talvez hoje, tem gente que vem assim para o culto, pensando assim: é mais um culto. É mais um domingo, é mais uma quarta. Eu não venho assim. Eu acho que os dias são surpresas de Deus. Os dias são abstratos, eles são esquisitos. Eles não são totalmente revelados. Sábado, a minha esposa, tadinha, é porque, irmão, eu não estou falando mal de ninguém. Nós estamos falando de nível de fé. E você, Frank, e a sua esposa, vocês não têm 81% Frank de fé, 81% Gilson de fé. Às vezes Gilson tem 79%, você tem 81%, 2% a mais. Mas esses 2% não é Deus que fez a acepção, é você que buscou mais. Eu entendo que quem tem mais fé é quem busca mais. A gente, você olha para o casal assim, você vê quando o marido é mais, quando a mulher é menos com Deus, quando a mulher é mais, quando o marido é menos. Mas isso aí é reflexo da relação da pessoa com Deus. Isso reflete nos outros. Então João Batista, ele foi para o Jordão, ele não foi pensando assim: é mais um dia de batismo. Não, ele falou: é minha missão. Meu negócio fica lá no Jordão batizando. E todo dia eu vou chamar gente para se arrepender. Enquanto tiver gente para se arrepender, eu vou batizando. Só que nesse dia ele foi surpreendido. Quem que apareceu? Jesus. E quando Jesus aparece, ele arregala os olhos, porque não era uma criatura qualquer. Era a primeira vez, por isso que eu acho que João Batista, nascido de mulher, é o mais importante. Porque ele foi o único da Bíblia que tocou no próprio Deus, que batizou o Filho de Deus. Isso é privilégio mais do que carregar 2 milhões de pessoas no deserto. Você tem um contato com o próprio Filho de Deus. Irmão, quem de nós aqui não queria dar um abraço em Jesus? Eu lembro que uma vez, Frank, não tem mais não, acho que acabou aquele Aquamania. Acabou, Joanilton? Ainda existe? Eu tive a infelicidade de comprar um título do Aquamania, e quando eu estava na piscina, bem no ápice da seleção, no ápice, eu estava deitado assim numa cadeira daquela de fibra, aí veio um moreno assim, um negão mesmo, do meu lado, deitou na outra cadeira, aí eu tomando um sol, me bronzeando, quando eu olhei do lado, sabe quem era? Acho que pouca gente lembra, mas procura no Google, o Google te responde. Aldair, um zagueiro da seleção brasileira que tinha ganhado um campeonato mundial. Ele estava do meu lado, ele é daqui, do Espírito Santo. Quando eu vi Aldair, eu era recém-convertido. Aí eu falei assim:
rapaz, eu vou pegar um autógrafo com esse cara. Esse cara é muito chique. Tá doido? Aldair do meu lado. Não tinha selfie, irmão. Era aqueles tijolão. Na época eu tinha aquele tijolão que abria, que você... Aquele é uma arma até hoje. Aí eu falei, vou pedir um autógrafo a Aldair. Eu ouvi a voz do Espírito Santo, falou assim, estás adorando ele? Eu falei, não, Senhor, ele é só um atleta de notoriedade. Deus falou, eu sou seu ídolo. Eu sou seu Deus. E fora de mim não há outro a ser adorado senão a mim. E eu deixei Aldair embora. Aí chegou um amigo meu que estava comigo lá no Aquamania e falou assim, cara, você é maluco. Aldair perguntou para você, puxou assunto com você, conversou com você. Você não sabia que era Aldair? Eu falei, eu sabia que era Aldair. Mas por que você não pegou o autógrafo? Eu falei, porque Deus não deixou. Irmão, eu quero morrer aqui fulminado se eu não queria pedir o autógrafo. Eu queria, mas Deus falou, não é para pegar. E não peguei. João Batista, ele teve essa reação quando ele viu Jesus, só que essa reação é normal, porque era o Filho de Deus, era quem de fato deve ser adorado e venerado, era Jesus. Aí quando ele viu Jesus, ele ficou todo arregalado, e aí ele falou assim, eis aí aquele que eu falei que havia de vir, ó. Eis aí, ó, lembra que eu falava que vinha alguém maior do que eu? Olha ele aí, ó, olha ele. Aí parece que eu estou vendo Jesus descendo, levantando as roupas e entrando na água. Aí quando chega perto de João Batista, a conversa foi pessoalizada. A conversa foi confidencial. E a conversa foi mais ou menos essa. Jesus, e aí, primo, tudo bem? Ele disse, não, eu não sou seu primo, eu sou seu servo, o Senhor é meu Senhor. Primo, me batiza? João Batista disse, não, jamais, é o contrário. É o Senhor que tem que me batizar, porque eu batizo no seu nome, é o seu nome que batiza, não é o meu nome. Aí Jesus, faça isso só para que se cumpra as Escrituras. Aí João Batista, tudo bem, eu faço isso numa condição. Deixo bem claro duas coisas. Não sou digno de desamarrar suas sandálias. E importa que eu diminua nesse momento, mas que o Senhor cresça. Eu vou fazer porque o Senhor está me pedindo, mas eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Diga para o irmão que está do seu lado, você não é digno nem de amarrar a sandália de Deus. Jesus é batizado por João Batista. Ao sair das águas, a Bíblia diz que simbolicamente uma pomba, envolvendo como se fosse o Espírito Santo, pousa no ombro dele, testificando que ele era o Filho de Deus. Ele vai para o deserto, fica 40 dias lá. E sabe o que acontece nesses 40 dias? João Batista continua nas águas do Jordão. Só que acontece duas coisas com João Batista. Primeira, o ministério dele está chegando ao final, porque ele acabou de batizar Jesus, ele acabou de anunciar Jesus, ele acabou de fazer uma prévia de Jesus, ele batizou Jesus, ou seja, o ministério dele estava encerrando, estava acabando ali. Segunda coisa que acontece com João Batista, parte dos seus discípulos debandam, vão tudo para Jesus. Ele já era solitário, ele fica mais solitário ainda. Ele já se sentia sozinho, agora que ele ficou mais só, porque o ministério estava acabando e porque os poucos discípulos que estavam com ele, debandaram para Jesus. Agora vem a terceira e última coisa que acontece com ele. Ele sabia tanto da existência de Deus, que antes de Jesus aparecer, ele já tinha renunciado sua vida inteira em favor de Deus. Quando ele vê Jesus, a fé dele só aumenta. E eu vou provar isso para você. Porque para fazer o que ele fez, depois, só uma pessoa que não tem medo de morrer e de ir para o céu faz. Quem aqui tem coragem de chegar no meio da rua para um prefeito, um governador, um vereador, e falar assim,
Eu vi você saindo do carinhoso motel ontem, seu desgraçado. Quem tem coragem? João Batista fez. Herodes foi passando na carruagem por curiosidade, para ver como é que João Batista fica. E ele acreditava e temia João Batista. Aí ele foi passando, o servo levando ele na carruagem. Não era cavalo não, era no ombro dos escravos. E quando Herodes foi passando, João Batista parou o batismo e disse assim: só um minutinho, irmão, segurei que eu vou mergulhar você já já. Aí João Batista falou assim: Herodes, seu infeliz, se arrepende. Tu está ficando com a mulher do seu irmão Filipe. Na frente de todo mundo, irmão. Herodes, o cara que matava. Quem quer ser João Batista? Ai, meu Deus. Diga para o irmão do outro lado, mas você vai perder a cabeça. Maria, senta perto de Raquel. Fica tão bonitinho você e Raquel junto. Mas Raquel quase dando uma torcicolo, virando para lá. Senta do lado de Raquel. Você gosta dela. Mais dela do que de mim. Ainda mais que vocês estão de preto, vai ficar uma dupla e tanto. Aí ele grita assim: Herodes, dá tempo de você se arrepender. Tu está tendo um caso com a mulher do teu irmão. Sai desse adultério, Herodes. Você acha que Herodes desceu da carruagem ou mandou um soldado, pega aquele desgraçado e prende ele? Não, medo. As autoridades têm que ter medo da autoridade de Deus embutida dentro de você. Se as pessoas perceberem que você é cheia de Deus, elas têm medo de tocar em você. Porque quem toca em você, toca em Deus. Mas quando as pessoas olham para você e não vê nada de Deus, elas tocam em você de fato. Escuta essa. Herodes foi embora humilhado. E aí era o aniversário de Herodes, dias depois. E Herodes começou a beber, e fez uma festa linda. E chamou a filha de Herodias, Dalila, que era bonita, sensual, prostíbula, para fazer a dança do ventre. E aí, Dalila chegou para Herodes e falou assim: olha o que essa menina falou, viu? Da parte de Satanás. Eu vejo que você me observa muito. Se você quiser, eu danço para você. Exclusivamente para você. Na frente dos seus convidados. Mas tudo tem um preço. Você me dá o que em troca? Você sabe o que Herodes falou para ela? Até a metade do meu reino, até a metade do meu reinado, eu te dou. Irmão, envolve dinheiro, poder, soldado, exército, tudo. Ele falou: eu te dou a metade do meu reino. Ela disse: só um minutinho, que eu ainda sou muito jovem. Eu vou consultar a mamãe, daqui a pouco eu te volto e te falo. Mas eu vou dançar para o senhor. Ela foi até a mãe, Herodias, que era a que tinha caso com Herodes, e disse: mamãe, você acredita que Herodes está todo doido por mim? E eu simulei uma dança para ele, e ele disse que me dá qualquer coisa, se eu dançar para ele. O que eu peço para ele? Ele disse, inclusive, mamãe, se você quiser administrar o reino dele com ele, ele dá metade do reinado para nós. Vamos ser dono junto com ele do reinado dele? A mãe dela disse: não. Eu estou há alguns dias em depressão, passando mal, humilhada, porque aquele infeliz, aquele desgraçado do João Batista me humilhou na frente de todo mundo e tornou o meu caso com Herodes público. Sabe o que é que eu quero, filha? Se você ama a mamãe, você vai pedir uma coisa. Você não vai pedir reinado, você não vai pedir dinheiro, você não vai pedir ouro, você não vai pedir nada. Você vai pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas mamãe, o reinado é melhor, mãe. A gente começa a ficar importante, fica chique, usa roupa de marca. A gente vai ficar... Meu filha, vá por mim. Eu só quero a cabeça de João Batista. Agora, deixa eu dar uma pausa aqui. João Batista já estava preso. Para que a cabeça dele? A prisão não satisfaz, não?
Você sabia que tem gente que não se dá por satisfeito em ver você preso a uma situação, a um problema? Ela só fica feliz quando te vê morto. Tem gente que não se dá por satisfeito em ver você preso. A alegria dela vai quando ela souber que você morreu. Por isso que as homenagens mais hipócritas são no dia do enterro. Eu nunca vi. Você já viu alguém falar mal de algum defunto? Eu nunca vi. Todo defunto é bom. Nossa, vai fazer uma falta. Nossa, quem vai encher meus vasos de água na geladeira a partir de hoje? Nossa. O cara estava preso. Ela convence a filha e fala: Dalila, dança, mas dança bonito. Seduz o rei e pede a cabeça de João Batista. Ela volta e falou assim: a festa continua e eu tenho uma surpresa para o senhor. Não vai precisar o senhor me dar o reino do senhor, não. Eu vou dançar. Eu vou dar uma de Anitta aqui. Eu vou ser bem vulgar para o senhor. Só quero que uma coisa do senhor. O senhor me dá depois? Ele dou. Pode dançar. E ela ficou dançando. O rei não sabia o que ela ia pedir, mas ela ficou dançando. Enquanto isso, lá na prisão, aí entra o título da mensagem: você não sabe onde Deus está nos seus dias maus. João Batista, não sei se você sabe, até hoje lá na minha cidade, a delegacia, a grade é para o lado de fora da rua. Quando as pessoas eram presas lá na minha cidade, todo mundo sabia quem estava preso, porque você chegava na grade da janela da delegacia assim, você olhava, todo mundo estava preso. E o cara tinha contato com as pessoas da rua. Traz um maço de cigarro aí, macho, para mim, que eu vou fumar aqui, que eu estou preso. Tem hambúrguer lá? Tem. É tudo pela grade. Até hoje. Essas delegacias assim, bem fajuta. Essas faroeste. A de João era um costume antigamente, a grade também era para a rua. Aí João Batista viu dois dos seus ex-discípulos, falou: ei, faz favor. Aí, João, você está preso? Tô. Faz um favor para mim. Vai até o mestre, procura Jesus e fala para ele se ele era o que havia de vir ou vai vir outro no lugar dele. Aí eles foram lá até Jesus. Jesus, João Batista mandou perguntar para o senhor se o senhor é aquele que havia de vir. Olha só, lá no Jordão ele teve certeza que era Jesus, estava convicto. Agora ele já está na dúvida, perguntando: pergunta se ele é o Filho de Deus que havia de vir, ou vai vir outro no lugar dele. Aí quando chegam lá, Jesus, João Batista mandou perguntar se o senhor é o Filho de Deus mesmo, ou vai vir outro. Aí Jesus não responde o que perguntaram, ele dá outra resposta. Falou assim: diz para João que os cegos veem, os coxos andam e os surdos ouvem. Só isso. Quando os discípulos voltaram, disseram: João, ele só mandou dizer o seguinte: os cegos veem, os surdos ouvem e os coxos andam. Vocês acham que era isso que João queria ouvir? Sabe o que João queria ouvir? Espera aí. Ele abriu o mar vermelho para Moisés. Ele ressuscitou o filho da Sunamita. Ele pegou Ezequiel com um vale de osso seco, com um exército, ele fez virar vida. Ele pegou as bodas de Caná, fez um milagre ali agora. Eu vi ele curando o cego. Está o maior comentário na cidade que esse homem ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Eu mandei dizer para ele que eu estou preso. Ele manda dizer que está curando. Não é isso que eu queria ouvir. Eu queria saber se ele mandou alguma... Escuta, gente, se não deram o recado certo. Eu quero saber se ele mandou dizer se vai me soltar, se eu vou morrer, se ele vai fazer alguma coisa, se o pai vai mandar uma legião de anjo, se essa grade vai cair, igual a de Pedro, vai cair no futuro. Sei lá, alguma coisa vai acontecer comigo, ou o que eu estou sem saber do meu futuro. Eu estou sem saber dos meus dias, o que eu faço? E Jesus não fala nada para João.
Eu separei uma lista aqui. Moisés recebeu o final dos seus dias. É o final do dia dessas pessoas. Moisés recebeu a promessa de entrar numa terra. No meio do caminho, Deus pegou ele pela mão e disse: sobe que tu vai morrer. Ou seja, não vai entrar mais. Moisés. Pedro não tinha noção que na condição de pescador ia morrer de cabeça para baixo, crucificado. Paulo nunca pensou que fosse ser degolado. Assim como Tiago, pelo mesmo Herodes que estava fazendo isso com João, decepou a cabeça de Tiago, irmão de Jesus. Esse foi o final desses homens. E agora vem João, sem saber qual vai ser o seu final, porque Jesus não mandou dizer nada sobre o que ele perguntou. Eu vou terminar essa mensagem dizendo uma coisa para vocês. A gente está muito preocupado, sabe, como a gente está. A gente está preocupado que talvez a vida que a gente está levando não é uma estação boa, não é uma condição boa para morrer. Vou dar um exemplo. Às vezes você é esposo, aí você fala assim: poxa, eu queria tanto deixar um seguro de vida para minha esposa, mas eu não tive dinheiro ainda para fazer um seguro de vida, porque eu queria morrer e deixar um futuro para minha família, meu filho. Aí você está preocupado que sem esse seguro, você não está preparado para morrer. Então a gente tem uma série de planos, e a gente quer pegar os nossos planos e colocar dentro dos planos de Deus. Deixa eu falar, diga para a pessoa que está do seu lado: um plano não cabe dentro de outro plano. Diga: dentro do plano de Deus não cabe plano de ninguém. Às vezes a gente faz planos, tipo assim, não, mas, sei lá, sabe, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, para aquietar seu coração. No final dos seus dias, olha, no final dos seus dias, a gente sabe que todo mundo vai morrer, isso aqui é fato. Agora, eu desafio alguém que levante a mão aqui e me diga em que sentimento, em que tipo de situação você vai morrer. Se é alegre ou feliz. Eu já vi gente dizer assim: nossa, eu acho lindo. A gente viu muito isso na novela, né? Nas novelas, essas ilusões. As pessoas morrem dormindo, e antes de dormir ainda conversa, se despede, aí depois fecha o olho e ainda te acha esse tipo de morte lindo. Mas na maioria das vezes a gente morre debaixo de sofrimento. A gente morre triste, às vezes depressivo, angustiado. Sexta-feira passada, a terceira ponte nas duas vias parou por uma mulher querendo cometer suicídio. Aquela ponte, ela é um celeiro, um palco extraordinário para pessoas que são convencidas por Satanás a pularem, tirar a sua própria vida. Ali é uma situação suicida. Nós não estamos falando de suicida. Nós estamos falando que nós podemos morrer a qualquer momento agora, na situação que estamos agora. E talvez nós estamos agora debaixo de uma dor, de um grande sofrimento, passando pelo pior momento da nossa vida, mas Deus vai levar a gente hoje. Pode ser que seja a minha última pregação hoje. Talvez eu vou morrer vendo coisas dentro da minha casa, dentro da minha família, que eu não queria. Mas eu vou morrer. Porque não compete a mim mudar isso. Nem o meu destino eu consigo mudar. Porque está tudo traçado na mão de Deus. É por isso que em Apocalipse capítulo 21, tem uma palavrinha que você precisa pegar agora. Essa palavrinha diz assim: haverá um novo céu, haverá uma nova terra,
E lá, ó, é isso que é legal. Isso tem a ver com o que a gente está falando aqui. Lá não haverá choro, nem dor, nem lágrimas. Sabe o que Deus está dizendo? Os João Batistas da vida, que vão morrer, os Tiagos da vida, que vão morrer com a cabeça arrancada, vão morrer debaixo de angústia, de dor, vão ter uma vida solitária, vão ter uma vida sofrida, vão ter uma vida assim, como se nada fosse bom para eles, mas aqui na terra, porque lá em cima, eles serão extremamente recompensados. E aí, sabe o que acontece? A vida do céu, ela vale mais para nós quando a gente troca ela pela vida da terra. A gente quer tirar o sofrimento daqui. Jesus nunca disse que não teria sofrimento. Irmão, eu não posso te assegurar, nem posso pregar, nem Jesus assegurou que nós vamos morrer sem sofrimento. Pastor, me prova isso. Eu provo. Teve 2 picos. Teve mais, mas eu vou destacar os 2 picos que Jesus teve. Marcos 14, versículo 32, Jesus disse: a minha alma está angustiada. Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, essa angústia. Mas se não der para passar, tudo bem, deixa o sofrimento aí, porém seja feita a tua vontade, não a minha. Pico 1. Pico 2. Na cruz, agonizando. Ó, eu estou falando do Filho de Deus que morreu tanto quanto João Batista. O Filho de Deus, pendurado numa cruz e dizendo: Pai, por que me desamparastes? Gente, o Filho de Deus que conhecia tão bem seu pai como qualquer um, emitir uma frase dessa: Pai, aonde está o Senhor? Eu não estou aguentando essa cruz, essa agonia. Eu já falei isso umas 10 vezes, eu vou falar de novo. Jesus não morreu por hemorragia ou por ossos quebrados, porque a Bíblia diz que nenhum osso de Jesus poderia ser quebrado, e o que fala tem que se cumprir. Jesus morreu por asfixia, ou seja, ele ficava pendurado com o pé e as mãos, levantava um pouquinho, respirava, só que dava cãibra nas mãos. Quantas cãibras deu naqueles braços? Aí ele não aguentava, soltava, a força da gravidade. Quando ele soltava, as costelas comprimiam os pulmões, e aí ele não conseguia. É como se ele tivesse mergulhado numa água, e ele tinha que voltar à tona para respirar de novo, como uma baleia faz, mergulhando, vai, sopra e volta. Aí ele subia e foi numa dessa subida que ele disse: Pai, está doendo, aonde está o Senhor, Pai? E o pai não falou nada, e o filho dele quase sendo executado. João Batista, no final dos seus piores dias, mandou pergunta para ele: eu estou preso, se vai acontecer algum milagre aqui dentro da cadeia, se vai chacoalhar a cadeia, se a grade vai cair. Pergunta para ele se vai haver um anjo com a espada derrubando essa parede. Ó, ele não mandou falar nada não, ele só mandou dizer que o coxo anda, o surdo ouve e o cego enxerga. Ele não falou nada de mim? Não. Aí João Batista entendeu: eu vou morrer hoje. O final do meu dia é hoje. Hoje termina a minha vida, mas eu sei para onde eu estou indo. Pode arrancar em minha cabeça. Quando Dalila terminou de dançar, ela disse assim: terminei a dança. Lembra do seu trato? Lembro. Você quer metade do meu reino? Não. Eu quero a cabeça de João Batista num prato. Você pega a bandeja da ceia, Regina, por favor? Eu gosto de ilustrar porque as pessoas assim, vocês não têm a mente fértil. Eu ia trazer um manequim com um monte de extrato de tomate, aquele sangue, aquelas coisas, cena de filme, porque dá uma reação melhor.
não era a tampa, mas... Aí lá vem Dalila. Por favor, traz aqui para mim, Regina. Você não é Dalila não, tá? Você é Regina. Aí, eu sou o rei Herodes. Ô, seu guarda, vai lá na cadeia, corta a cabeça de João Batista e pede para minha mordoma trazer a cabeça de João Batista que eu prometi para Dalila. Aí lá vem a serva de Herodes com a cabeça de João Batista. Dalila, tem como você imaginar a cabeça de João Batista aqui? Dalila, sua dança foi maravilhosa, mas eu vou ser sincero. Eu não esperava que você fosse pedir a cabeça desse cara. Eu gostava muito dele. Lá na cadeia, eu conversava com ele. Ele falava comigo de Jesus. Ele falou que ele era primo de Jesus, mas, sei lá, eu vendo a cabeça dele aqui, os cabelos dele, o bigode, o pescoço, as veias, a veia artéria, o sangue em cima do prato. Ai, Dalila, vou te falar, nunca mais eu peço uma dança para você. Você é do Satanás mesmo, toma. Ai. E foi assim que João morreu. Mas você pergunta se João está preocupado? João tinha uma casa preparada para ele no céu. Eu encerro agora, de verdade, com um louvor, que eu já cantei ele várias vezes, mas hoje eu não estou, esses dias eu não estou a fim de cantar. Estou a fim de ser ministrado também. Esse louvor fala exatamente isso que João Batista passou. Quando Deus se cala. Tem horas que você pergunta para Deus: Senhor, eu estou preso, e aí? Não, eu estou curando cego. Eu estou curando surdo. Senhor, não estou falando isso não. Engraçado, quando Pedro voltou uma noite de uma pescaria frustrada, Jesus, em vez de falar da pescaria, não, falou: me empresta o barco para pescar. Não tocou no assunto. Parece que nós estamos servindo a um Deus indiferente, sabe? Parece que é um Deus insensível. Não, não, irmão. Paulo disse uma coisa que você precisa botar hoje no seu coração. Hoje é 18, irmão, 20? 20 de agosto, ó, bota no seu coração. 20 de agosto de 2023. Morrer para você é ganho. Diga para o irmão que está do seu lado: morrer para mim é lucro. Diga: que seja a hora de Deus. Há momentos que Deus se cala. Presta atenção nessa letra. Eu sou apaixonado por esse louvor. Dá luz aqui para mim, santo. Eu acho que João Batista, se ele tivesse ouvido essa música do Voz da Verdade, ele diria: eu mandei perguntar uma coisa e Deus não falou nada. Deus se calou. Eu mandei perguntar para Jesus que eu estava preso, se tinha alvará, se ele ia pleitear, se ele ia falar com Herodes. Não, ele não mandou falar nada. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma está forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber para onde ir, sem saber para onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo
Jesus, no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia não que ele estava a trabalhar. Por isso, quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução.